bom dia, boa tarde, boa noite a todos, independente aí da hora que esteja acompanhando. Sinta-se acolhido, abraçado, e que Jesus, nosso divino amigo, possa estar conosco nesse momento. Quando Kardec pergunta aos espíritos se seria útil a divisão da lei divina em 10 leis, isso ele faz na questão 648 do Livro dos Espíritos, os espíritos vão dizer que sim, que a divisão é útil, inclusive ela já havia sido feita por Moisés. Era a divisão da lei divina apresentada nos 10 mandamentos. Mas que, como todos os sistemas, seria incompleto. Porque alguém poderia pensar numa 11ª lei. Ou mudar um pouco a perspectiva e elaborar a divisão de outra forma, que não em 10, talvez em 3. Mas os espíritos vão pontuar algo muito significativo na resposta, que é assim: a última lei é a mais importante de todas porque contém todas as anteriores. Qual é a última lei? A lei de justiça, amor e caridade. Não são 3 leis, como bem se compreende hoje em dia, é uma lei, justiça, amor e caridade, porque os Espíritos também, no Livro dos Espíritos, na questão 889, vão dizer que o verdadeiro justo é aquele que praticasse o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então não existe a noção de justiça sem amor e caridade, não existe a noção de verdadeiro amor ou do puro amor sem a justiça e sem a caridade, e não existe caridade sem justiça e sem amor. Portanto, é uma coisa só que a gente poderia resumir em lei de amor. É o que resume tudo, o que, aliás, também vai aparecer em o Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. Isso é significativo porque então a gente compreende que as 10 leis, na verdade, são faces de uma lei só. Porque é a lei de Deus. Kardec é muito feliz na nomenclatura da terceira parte do Livro dos Espíritos, que ele coloca as leis morais. Porque, na verdade, é a lei divina, ou a lei de Deus, interpretada, dividida de forma didática, para que a gente pudesse compreender as várias faces dessa lei. Mas é uma lei só, a lei de amor. E, nesse sentido, a gente percebe que a lei de sociedade é a expressão direta da lei de amor. Por quê? Porque o universo, a criação, não poderia ser regida pela lei de amor se não houvesse essa face da lei dizendo que nós somos como que impelidos a viver em sociedade. Porque é muito natural a gente considerar que o amor só faz sentido quando o ser amado existe. O amor não é um sentimento que pode ficar preso dentro de uma pessoa, dentro de um ser. Quando isso acontece, nós geramos uma das grandes imperfeições morais que todas as criaturas na Terra hoje ainda carregam, que é o egoísmo. O egoísmo nada mais é que o amor, todos os potenciais do amor voltados só para si. E, portanto, é um grave problema. Porque o egoísmo, ele não só ele aniquila os outros, elevado a um grau doentio, né? Como também ele é autodestrutivo. Então, prender o amor é algo que não faz sentido. O amor precisa do ser amado. O amor precisa da partilha. Por isso que Emmanuel vai escrever no prefácio do livro Paulo Estevam, uma frase linda, e depois ele vai repetir isso no Palavras de Vida Eterna, que ele diz assim, ele vai repetir no Fonte Viva e no Segue. Ele diz assim: o amor é a força divina que equilibra o universo. E também vai acrescentar que sem amor, sem a cooperação, sem a lei de cooperação, não poderia existir o amor. Então, existe uma ligação muito direta entre lei de sociedade e lei de amor. Por quê?
se nós vivêssemos insulados, se nós vivêssemos sozinhos, o amor não estaria regendo a vida. Mas é justamente porque o amor pede a existência do ser amado, porque o amor é essa partilha, é essa troca, a ponto de Aulus dizer no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde o amor não sabe dividir-se, a felicidade não pode multiplicar-se. Então, o amor pedindo a existência do outro, o amor pedindo a convivência com o outro, o amor pedindo esse relacionamento, é nítido e lógico pensar que nós precisávamos dessa faceta da lei de amor, que nós chamamos, que Kardec chamou, de lei de sociedade. É preciso viver junto. É preciso viver em comunidade, porque nós então vamos medir as nossas imperfeições. Nós vamos ter contato com as nossas imperfeições por causa dos outros. Aquele que vivesse sozinho jamais perceberia os próprios equívocos. Porque tudo que a gente faz, a gente acha que está certo. Então precisa de um outro para me dizer assim, olha, não está tão certo assim, pensa dessa forma, vai por esse caminho, busca esse lugar, busca essa pessoa. Então a gente percebe que a lei de sociedade, enquanto manifestação da lei de amor, ela tem um objetivo essencial, que é o de nos pôr frente a frente com os nossos equívocos, com as nossas imperfeições, com aquilo que nós precisamos melhorar, para que, melhorando, a gente cresça, a gente evolua, a gente amplie o nosso olhar. Então, o Espiritismo traz um paradoxo que é fundamental para a vida, eu diria. Quase um paradoxo. Não chega a ser um paradoxo, mas é quase um paradoxo. Qual é? A evolução espiritual é um processo individual e interno. O que isso quer dizer? Ninguém pode evoluir para você. Eu não posso, ninguém pode evoluir por mim e ninguém pode evoluir para você a não ser você mesmo e, no meu caso, a mim mesmo. Então, a evolução é um processo individual e intransferível, só que ela só pode acontecer no coletivo. Porque é o coletivo que vai me forçar ou me impelir a aparar as minhas arestas. Não dá para ser totalmente egoísta numa sociedade. Eu mato pessoas por causa disso. Eu acabo com a vida de pessoas. Se eu tentar ser egoísta no nível máximo, eu vou cometer crimes e mais crimes. Então eu preciso pensar no outro. Porque o que vai me fazer sair de mim mesmo é justamente a existência do outro. Então o Espiritismo traz a lei de sociedade. O Espiritismo traz essa necessidade da partilha. O que, apesar de parecer óbvio, não é tanto assim. Muitas pessoas desejariam morar sozinhas ou viver totalmente sozinhas, no sentido de não ter mais contato com ninguém. Mas o Espiritismo vem nos apontar que ninguém é testado, ninguém é como que compelido a reconhecer-se ou a conhecer-se, senão em vida e sociedade. É quando eu encontro um diferente, é quando eu encontro alguém que pensa diferente, mas pasme. Também é quando eu encontro alguém que pensa igual. É que eu sou convidado a refletir sobre mim mesmo. Como assim? Emmanuel tem uma frase, ele aliás inicia o capítulo Família do livro Pensamento e Vida com essa frase. Ele diz assim: podemos considerar a família como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos positivos ou negativos, os quais agora recolhemos os frutos. O que ele está dizendo? Que o meu conjunto familiar, e aqui claramente a gente pode expandir para a comunidade, ou até mesmo em nível planetário, o planeta em que vivemos
a comunidade em que estamos inseridos e a família na qual nascemos, é um reflexo mais geral ou mais particular daquilo que a gente carrega dentro de si. Então, a gente expande quem a gente é e colhe na vida os reflexos. Daí a gente poder citar facilmente pessoas que são extremamente parecidas conosco. Geralmente são pessoas que a gente se dá bem, dependendo do que elas são parecidas. E aí a gente nota que tem pessoas que eu não gosto. E quando eu vou investigar a razão de eu não gostar, é porque ela se parece comigo numa parte que eu não gosto de mim. Então ela me escancara. Porque a gente, veja, o egoísmo nos prende dentro de nós, mas o orgulho nos cega. Kardec vai dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: o orgulho é a catarata do espírito. Então o orgulhoso um problema, tem um problema de visão. Ele não enxerga a si mesmo. Então precisa de ter um outro para mostrar para ele, de uma forma às vezes dolorida, quem ele é, o que ele carrega dentro de si. Quais são as sombras dele que ele não aceita, que ele não quer ver. E aí vem alguém com aquela sombra escancarada. E aí eu me afeto. A ponto de uma filósofa italiana dizer assim: o problema da vaidade do outro é que ela afeta a minha. Então, se a vaidade do outro me incomoda, me irrita, me desestabiliza, eu começo a ter um sinal bem forte de que eu também sou vaidoso. Leon Denis generaliza esse pensamento. Ele diz assim: podemos nos estudar nos outros homens. Observemos os defeitos que nos mexem, que nos irritam, que nos desestabilizam. Provável que nós tenhamos ele também. Então a gente percebe a importância da lei de sociedade. Porque ninguém se perceberia egoísta se não tivesse necessidade de pensar no outro. Aliás, se não existisse a sociedade, eu seria naturalmente egoísta. Mas o amor é a partilha. Então eu preciso da lei de sociedade. Eu preciso da lei de sociedade. Porque é mediante essa convivência que eu vou com que, se eu tiver humildade e bom senso, eu vou percebendo que os outros estão me ajudando no meu processo individual. Então, sou eu que faço, sou eu que decido, mas não significa que eu faço totalmente sozinho ou totalmente sem ajuda. Existe um movimento que é meu. Esse ninguém pode fazer por mim, mas ele é motivado, inspirado, fortalecido pelos que estão à minha volta. E aí a gente percebe que, então, como a criação inteira é regida pela lei de amor, e o amor pede a partilha, o amor exige a cooperação, o amor exige a convivência, sem a qual ele mesmo não sobrevive, então a gente percebe que a lei de sociedade, ela vem justamente para nos oportunizar o amor. Oportunizar o amor. Oportunizar essa troca. E veja, o amor ao que é diferente. O amor àquele que me desafia. O amor àquele que não se comporta como eu gostaria que fosse. Esse é o grande desafio que a lei de sociedade impõe e que é profundamente necessário, sem o qual nós estaremos condenados a viver dentro de nós mesmos e com o problema de visão chamado orgulho. Mas o que nos chama a atenção aqui hoje, que nós gostaríamos então de pensar, é essa vida em sociedade. Porque uma vez que nós entendemos que nós precisamos dela e que optar pela solidão não é um movimento natural,
Optar pela solidão seria, por exemplo, agravar doenças ou até promover doenças psíquicas e orgânicas. Uma vez então que nós entendemos a importância de estarmos em sociedade para que eu possa ser útil a alguém e, igualmente, para que alguém seja útil a mim, para que exista essa partilha, essa troca, há de se pensar sobre uma perspectiva que é como viver em sociedade. Porque eu não sou perfeito ainda. Eu não sou perfeito ainda. Estou trabalhando para ser, mas ainda não sou. É assim que eu acredito fortemente, quando a gente pega, né, diz assim, a terceira parte do Livro dos Espíritos foi desdobrada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é as leis morais, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que Kardec vai trabalhar a moral do Cristo, ela é naturalmente, um desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos. E aí, por exemplo, nós temos o item A Lei de Amor, perdão das ofensas. Isso é extremamente moral. É um assunto, é o núcleo da moral, né? É o amor, o perdão, a misericórdia, a humildade. Isso está profundamente dentro do aspecto moral. Mas o que nós consideramos aqui para trazer hoje é onde que Kardec trabalhou a lei de sociedade no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente poderia pensar assim, dele todo. Claro, né? Claro, porque, de um modo geral, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez excetuando ali os 4 primeiros, mas os demais, todos têm, de certa forma, uma vinculação com a vida em sociedade. Porque uma vez que são mensagens, instruções, capítulos que nos promovem um engrandecimento moral, então, naturalmente, eles estão, direto ou indiretamente, falando da lei de sociedade, o que, aliás, é muito comum, porque é muito lógico, muito natural, porque é uma lei só, né? Então não existem várias leis. A divisão aqui é didática. É uma lei só. Então é claro que todo o Evangelho segundo o Espiritismo tem a ver. Mas nós acreditamos que no capítulo 17, Kardec, intencionalmente ou não, trabalhou tópicos fundamentais para a lei de sociedade, ou para que a vida em sociedade seja melhor. Para que a vida em sociedade seja mais proveitosa do ponto de vista do espírito. Né? Então, dentro do capítulo 17, nós acreditamos que Kardec trabalhou pontos muito fundamentais, porque justamente o capítulo 6 de Perfeitos, mas ele trabalhou pontos muito essenciais para a vida em sociedade ou para a orientação ao espírita dentro da lei de sociedade. Especialmente hoje, nós gostaríamos de falar um pouquinho da mensagem O Homem no Mundo. O Homem no Mundo. A começar pelo título. Veja que não é um homem do mundo. É o homem no mundo. Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, essa é uma mensagem fundamental, porque ela vai nos chamar a atenção que a vida em sociedade, ela precisa ser experimentada, mas ela não pode ser governante das nossas vidas. A vida em sociedade, ela vem para nos colocar questões morais, muitas vezes, que a gente precisa trabalhar, mas a gente não pode acreditar que é a sociedade que domina o ser humano. A gente não pode acreditar nisso. Jesus, no livro Boa Nova, vai dizer assim: o Evangelho terá de florescer primeiramente no coração da criatura, antes de frutificar para o espírito dos povos. O que é perfeitamente natural. Você não junta um punhado de espírito imperfeito e gera uma sociedade perfeita. Não tem como.
Mas também não parece provável que, reunindo espíritos bons, você gere uma sociedade ruim. Porque se você juntar espíritos bons e der uma sociedade ruim, eu arriscaria dizer que você juntou espíritos aparentemente bons. Porque se o bem estivesse neles, é claro que a junção de pessoas boas não gera um agrupamento ruim. Então não adianta tentar mudar a sociedade, porque ela é um organismo montado, formado por células, e o ser humano é a célula. A sociedade é um organismo, o ser humano é a célula, o lar é o tecido, né? A gente poderia ficar pensando assim. Então não adianta. Não adianta. Por isso que essa mensagem, o homem no mundo, vem dizer, você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. E dentro dessa perspectiva, esse Espírito vai trazer para a gente coisas muito relevantes para que a gente entenda que está na nossa mão viver bem em sociedade, ainda que a sociedade seja doente. Ainda que a sociedade como um todo, os seres humanos coletivamente examinados estejam adoecidos. É possível ser positivo no bem. É possível ser firme no bem para que a gente seja o princípio da mudança. E é isso que vale a lei de sociedade. É isso que faz a lei de sociedade ser lei no sentido de necessidade. Por isso nós somos convocados a viver juntos. Por isso nós somos convocados a partilhar o campo, as leis, aqui do ponto de vista humano, né? Os recursos, porque em verdade nós precisamos uns dos outros, mas sobretudo existe uma lei, também fruto da lei de amor, que é a lei de solidariedade. Quem tem precisa dar para quem não tem. Isso, do ponto de vista de sociedade, então, é o que transforma o mundo. É todo aquele que já teve contato com a mensagem do Cristo, que já vislumbra a vida de uma perspectiva mais ampla, começa a mudar dentro de si para que isso reflita na sociedade, e daqui uns 300, 400 anos a gente tem uma sociedade melhor. Que é assim que espírito faz plano, né? Esse negócio de plano de 10 anos, 20 anos é coisa de encarnar. Agora o espírito não. O espírito, daqui 500 anos, como é que nós vamos estar? Né? Então eu queria ler só uns trechinhos, né? Também por causa do nosso tempo, mas queria ler alguns parágrafos dessa mensagem que eu acho que são assim fundamentais para a gente pensar a sociedade enquanto resultado da coletividade humana e da nossa necessidade de sermos cristãos numa sociedade adoecida. Então, o Espírito diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Olha o que o Espírito está dizendo. Olha, eleva o seu pensamento, espiritualiza o seu coração para que você seja o ponto de partida das sementes. Na sua alma seja semeado as sementes que vão dar frutos de caridade e justiça. É a palavra de Jesus no Boa Nova. É florescer no coração para frutificar no espírito dos povos. Então é semeado dentro, isso cresce, cria raízes, floresce, mas o fruto é fora. É frutos de caridade e justiça. Mas aí vai com uma ponderação muito justa.
que eu acho que talvez o parágrafo, não dá para dizer isso, né, mas o parágrafo talvez mais importante da mensagem é esse aqui. Ó. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Então, perceba aqui o que ele está dizendo. Cada um é que se eleva individualmente, mas isso não é um convite à vida insulada ou à vida isolada. Não. Você se eleva individualmente, mas é preciso estar em sociedade. Aí ele dá uma observação importante. Diz assim: não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Ou seja, não é para ficar isolado, não é para fazer de conta que lei humana não existe, não é para fazer de conta que comunidade humana não existe, não, não. Porque aquele que interiorizou a mensagem do Evangelho, ele pode ser colocado num umbral que ele não se perturba. Então, colocar a gente em conjunto é para examinar também, para que nós tenhamos contato e conhecimento do quanto de Evangelho a gente já interiorizou. Porque se eu já interiorizei o Evangelho, pode me pôr em qualquer lugar, eu não me corrompo, eu não me altero e eu não me perturbo. Então ele está chamando a atenção para uma necessidade. É preciso viver em sociedade buscando uma fortaleza moral. Para isso ele diz, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Do sentido de ser humano, né? Mas olha o que ele vai pontuar, que é onde eu acredito que nós mais vamos ter a oportunidade de trabalhar a nossa parte moral. Ele diz assim, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. O que é isso? É sacrificar com propósito. É sacrificar com propósito. É sacrificar compreendendo os objetivos mais altos da vida. Não é sacrificar porque eu acho que o bem material não presta. Não é sacrificar porque eu sou espírito, então não posso ter nada. Não é isso. É sacrificar percebendo que existem objetivos mais sublimes. Então, tem coisas que o mundo coloca para mim hoje que eu não sou obrigado a aceitar. E que o mundo defende que é uma necessidade quando passa de uma frivolidade. O mundo defende que é uma necessidade, que é algo que é essencial para a vida e é uma frivolidade. Então ele está chamando a atenção. É para viver em sociedade, mas não é para deixar a sociedade mandar em você. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Aí ele diz assim: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, a sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, os espíritos desencarnados, e aqui é um espírito protetor que está assinando a mensagem, né? Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, ou seja, não tem problema. Porque o problema não é eu ter as coisas, o problema é que tem gente que não tem. O problema não é eu comer todo dia. Não é eu ter alimento todo dia. O problema é que tem gente que não tem. A isso nós somos chamados a olhar. O problema não é eu saber. O problema é que tem gente que ignora. Então eu não posso guardar o saber para mim. Eu vou compartilhando. Não como quem quer impor, mas como quem quer dividir.
É isso que eu estou dizendo aqui, né? Aí ele prossegue. Ditoso sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho semblante do que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então, entenda que nós somos chamados a viver em sociedade para a gente exercitar esse amor, de forma que todas as vezes que eu decido alimentar discórdia, rancor, ódio, segregação, eu estou indo contra os propósitos da lei de sociedade. Estou indo contra os propósitos da própria criação. Então a gente compreende que a lei divina, ela não foi colocada para te fazer sofrer. A lei divina foi colocada para te dar um parâmetro de felicidade, a partir do momento que a gente usa esse parâmetro para agir no mundo. Então, a lei de sociedade é uma bênção, ainda bem que nós vivemos em conjunto. Porque então nós somos convidados a olhar para si mesmo, a conhecer-se, a elevar-se e ajudar as pessoas em torno. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. E Jesus, divino amigo, nos abençoe. Maravilhosa, né? Você expõe com uma facilidade assim. Parece tudo tão fácil, na verdade. E a gente fica com aquela sensação de que a lei da sociedade, ela só não acontece, sei lá por quê, né? Porque parece tudo tão simples de ser resolvido. Mas, e aí eu fiquei com aquela coisa, né, na cabeça de como é que a gente poderia vivenciar a lei da sociedade. E ao mesmo tempo, eu mesmo me respondi, né, à medida que você falava. Eu pensei, amando, né? Você resumiu isso de uma forma muito bonita e muito simples mesmo. E ao mesmo tempo, a gente fica nessa de por que é tão difícil, né, amar ao próximo? Por que é tão difícil a gente aplicar a lei da sociedade em amor, né? Como você sugeriria, ou qual seria o seu apontamento? Eu acho que isso daria outra palestra, na verdade, mas para a gente vivenciar um pouco mais da lei da sociedade. Não é uma boa questão, né? Não é uma boa questão, porque o que eu penso é que, assim, por que é tão difícil amar o próximo? Porque o próximo vai me desafiar nas minhas imperfeições. Isso é extremamente difícil. E quando a gente olha historicamente, né, historicamente, biologicamente falando, a parte racional nossa, enquanto corpo, foi a última a ser formada. Então, as nossas ações, elas são muito mais instintivas do que racionais, do que refletidas, né? Qual que é o problema disso? O problema é que você põe instinto num ser humano que pensa, mas é orgulhoso, então o instinto vai juntar com a vontade e gera as paixões que os espíritos falam que são catastróficas. Porque elas governam. Quando elas governam a minha ação é determinada pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo. Aí fica difícil viver em sociedade. Nós todos estamos mais ou menos nessa condição, em que a reflexão do que o pensamento mais maduro ainda não dita as nossas ações. Por isso que a gente vê muitas pessoas dizendo assim, nossa, mas eu já sei tudo isso, mas não consigo viver. Porque está só no nível intelectual e ele é um dos mais fracos, né? Dentro do nosso corpo, de um modo geral. Então, o que eu acredito? E aqui muito guiado, né, pela resposta de Santo Agostinho em 1919, é o exercício do autoconhecimento. Eu colocaria ele por duas razões. Por duas razões. A primeira, porque autoconhecimento não significa autodepreciação. Então, não é se conhecer para perceber o que você é ruim. É para perceber o que você é bom também. Porque tem coisa que nós somos. Não é que nós somos os melhores, mas nós já temos um pouco de trabalho naquela área. Né? Então, tem pessoas que cantam muito bem, pessoas que tocam violão muito bem, tem pessoas que são excepcionais na parte matemática, na parte de exatas, na parte criativa. Então, o autoconhecimento para perceber o que você pode, onde que você pode contribuir, para você saber o que você é. Mas, claro, o autoconhecimento também para saber o que você não é, para reconhecer onde é que você precisa de ajuda, onde é que o outro pode ser útil para você. Nesse sentido, eu acho que a gente vai encontrando o nosso papel no mundo, dentro daquilo que eu já tenho um certo desenvolvimento e posso contribuir, e vou percebendo o papel dos outros na minha vida, que é onde eles podem me ensinar, onde eles podem me ajudar.
E aí a gente percebe que o autoconhecimento é a base de tudo, porque a partir do momento que eu sei o que eu sou e o que eu não sou, eu começo a lidar com isso com mais naturalidade. Eu começo a lidar de forma mais, para dizer assim, nossa, eu sou péssimo nessa área. Você pode me ajudar? Você pode me ensinar? Posso aprender com você? Porque aí a gente vai por um outro caminho, uma outra perspectiva, combatendo, de certa forma, esse orgulho, porque o orgulho é aquela imperfeição moral que fala que não só eu dou conta de tudo, como eu sou o melhor em tudo. E aí o autoconhecimento vai como que limpando a nossa visão. Então eu diria que é um olhar bem maduro para si mesmo, para perceber o que eu não dou conta e o que eu já dou conta. Para aceitar melhor os outros, porque isso também me ajuda a aceitar os outros, não só naquilo que eles podem contribuir comigo, mas nas dificuldades deles também. Então, eu acredito que a partir do autoconhecimento, feito de uma maneira sincera, de uma maneira mais voltada para o Evangelho, aí a gente consegue melhorar essa nossa posição na sociedade, porque eu me percebo peça. Eu não sou o quebra-cabeça inteiro. Eu sou mais uma peça. Isso não me torna alguém insignificante, porque se você tiver 100 peças de um quebra-cabeça e perder uma peça, ficou ruim. Mas não me torna unicamente importante também. Cada peça tem o seu valor. Aí acho que a gente vai se encaixando como um processo mesmo. Porque, como nós falamos no começo, eu já sei muita coisa, mas eu ainda não consigo pôr isso exatamente em prática, porque tem milênios aqui, né, em que eu alimentei outras ideias, outros sentimentos. Então é muito natural que eu viva esse conflito, esse combate. Mas é preciso persistir para que a gente vá se encontrando no mundo. Bem Muito bem colocado. Eu, inclusive, hoje de manhã estava ouvindo o podcast do Coaching Espírita, né? E ele falou algo que agora me remeteu um pouco à sua fala também. Ele disse: a gente não pode amar o que a gente não conhece, né? E se a gente está pensando em amar ao próximo, a gente tem que se amar também, né? A lei do amor, ela também se aplica a gente, né? Então, a gente tem que se conhecer para se amar e poder amar ao próximo. Então, acho que as coisas, a sua resposta, né, e essa frase que eu ouvi mais cedo, elas se complementam de uma forma bem positiva. E aí, eu queria agora convidar vocês, caso vocês não tenham assistido aos episódios anteriores, nossas gravações anteriores, corre lá e assiste todas, porque vale a pena, né? São todas maravilhosas. E aguarde a nossa próxima publicação também, estaremos em breve aqui. Manda a sua sugestão, manda o seu comentário, curte, compartilha com os amigos, porque são conhecimentos fundamentais e necessários para a gente, principalmente nos dias de hoje. É isso. Mais uma vez, obrigada, Gustavo. Eu que agradeço, Marina, a todos que acompanham, me acompanharam, e a toda a equipe técnica aí nos dando suporte, né? Jesus nos abençoe.